e é de boa. Hoje eu vou comentar sobre o filme Jogador Número 1 e vai conter spoilers nesse vídeo. Se você não viu o filme, é um filme bom visualmente, ele é cheio de referências. Se você quiser ver um filme que diz ser um filme nerd, você pode assistir, que é um bom filme. Na verdade, ele até que se propõe a ser um filme nerd, mas ele fica por aí, na proposta. E isso eu vou dizer ao decorrer do vídeo com spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, vai lá assistir. Mas se você não liga pra receber spoilers sobre o filme, continua assistindo. E por que eu digo que o filme se propõe a ser um filme nerd, mas fica na proposta? Porque ele é ambientado onde? Um MMO de realidade virtual, algo muito parecido com Sword Art Online, que eu vou comparar com Sword Art Online várias vezes no vídeo. E é interessante a proposta de ser um MMO de realidade virtual, apesar de você não entrar dentro do MMO igual Sal. Na verdade, tem toda uma tecnologia para te deixar imerso naquele mundo. Por exemplo, eles usam umas luvas de movimento. Ele coloca um óculos VR de realidade virtual, que já existe, mas esse é mais avançado. Tem esteiras para você ficar andando, então é todo um equipamento para simular uma realidade virtual. Não é igual o salto que tu coloca o capacete e pum, entrou naquele mundo. É interessante sim, essa é a premissa. O mundo virtual que ele cria é um mundo virtual daquele para simular. Cara, tu olha aquilo, tu vê como um MMO. Priori, parece ser um MMO. Abrindo um parênteses que eu falo MMO, mas na verdade eu vou falar várias vezes MMO nesse vídeo, mas quando eu estiver falando de MMO eu vou estar falando de MMORPG. Mas quando você olha de verdade, começa a assistir o filme, é tipo uma simulação de MMO, não é bem um MMO. Eu tô falando isso porque eu sou um jogador de MMO, eu jogo World of Warcraft. Ele simula algumas características de MMO, mas assistindo na prática não é, entendeu? Tem todo aquele lance de nível, mas a gente não vê o nível em si. Dá a impressão que nem tem. Tipo, por exemplo, os objetos. Esse aqui é um artefato de level 99. Ele é mais complexo, então tem que conjurar uma magia. É o mais próximo que a gente vê de um MMO em si. Também tem a parte de que o protagonista começa a lutear. Mais um parêntese, nessa parte eu queria falar na parte do loot. No filme, quando as pessoas morrem, elas deixam alguns loots, golds, essas coisas, e o protagonista pega. Isso aparece algumas vezes no filme e é um elemento de MMORPG. Quando alguém morre, é diferente do Sword Art Online, que a pessoa morre no mundo real, a pessoa só perde o avatar, reseta a conta. Estão em paralelo com o jogo. O jogo é quase um mundo real nesse mundo, porque a moeda do jogo é praticamente a moeda real. Ele meio que substitui dólar. As pessoas vão... é tipo um Bitcoin do futuro, só que vinculado a esse jogo. É o que o filme dá a entender. Se você quiser pegar esse dinheiro do jogo e comprar uma casa, você pode. Se quiser sair comprando um pãozinho na rua com o dinheiro do jogo, você pode. Inclusive, no começo do filme, a tia dele, porque ele é um personagem órfão, a tia do protagonista, reclama que o namorado dela gastou o dinheiro que elas tinham juntado, a tia, os dois, não ficou claro, tinham juntado pra comprar uma casa nova. Ele gastou com o jogo. Então, basicamente, fica claro que esse dinheiro do jogo você pode gastar com coisas reais, porque tem uma parte, uma contrapartida, que ele compra uma roupa dentro do jogo e ela chega na vida real. Tipo uma armadura para aumentar a imersão, porque tudo que acontecer no jogo com essa armadura na vida real ele sente, para aumentar ainda mais a imersão. O que acontece muito no filme? O filme diz uma coisa, por exemplo, os personagens dizem uma coisa, só que na prática ele mostra outra. Por exemplo, logo no começo do filme, ele diz que o mundo real, tipo, tá uma merda, que as pessoas desistiram do mundo real. E, sei lá, isso no começo do filme. E chega lá pro meio, pro final do filme, simplesmente eles falam... Quer dizer, eles não falam, eles mostram o mundo real como se fosse o nosso mundo agora, hoje em dia. A diferença é que, naquele momento, ele mostra
as favelas daquele mundo, que é um lugar horroroso, cheio de containers e negócio doido, né? Ferro velho. Aí, naquele momento, dá a impressão de que o mundo todo é daquele jeito. Mas ao decorrer do filme que eles mostram outras partes do mundo, o mundo parece exatamente igual ao nosso. Então, o mundo tá tão ruim assim, igual o filme diz que ele tá, entra numa contradição. Ele diz que o mundo é uma merda, mostra o mundo uma merda no começo, mas depois mostra que não era bem assim, que ele não é tão ruim assim, que é mais parecido com o nosso. E o protagonista simplesmente fala, você tem que viver no mundo real, não no mundo virtual. Na verdade, não só o protagonista manda as pessoas viverem no mundo real, mas outros personagens no filme também mandam você viver no mundo real ao invés de viver no jogo, mas eles não dão praticamente nenhum motivo para você viver no mundo real ao invés de viver no jogo. E ele proíbe as pessoas de jogarem o jogo, porque ele vira o dono e fecha o servidor por 2 dias na semana. O mundo não era uma merda? Você quer obrigar as pessoas a viver nele? Se o jogo era uma forma de escapar desse mundo, porque você vai obrigar as pessoas a se inserir nesse mundo. E o que é viver nesse mundo não é muito explicado no filme. O que é viver no mundo real. Porque ele não passa uma ideia assim muito de família, por exemplo. Ele não tem uma família, ele vive com a tia e com os caras que ela arruma, mas ela morre logo no começo do filme, então whatever. E depois ele sai para outros lugares e acontece lá várias coisas e ele conhece pessoas, a própria garota lá do jogo ele conhece. Ele conhece outras pessoas no mundo real, mas no filme não desenvolve uma interação tão grande assim no mundo real para mostrar o que é viver no mundo real. Na verdade, a única coisa que é viver no mundo real, que vamos viver no mundo real, é ele se pegando com a garota no final do filme. Então, a mensagem que o filme quer passar, que viver no mundo real é você fazer sexo. É essa a mensagem que o filme quer passar. E qual é a partida? E se a pessoa não tiver um parceiro no mundo real? Ela vai fazer o quê? Vai sair por aí, criar um Tinder e procurar alguém? Porque ele não passa exatamente o que você deve fazer. E vale acrescentar também que é uma garota que ele conhece no jogo. Apesar de ele levar o relacionamento pro mundo real, ele começa dentro do jogo. E sobre... Esse aí é o meio que me incomoda no filme. Assim, ele diz que tu tem que ficar no mundo real, mas meio que dá a entender que o mundo real é tipo sexo, putaria, essas coisas. Porque é o que mostra. Não mostra basicamente nada, não mostra relações de amizade. No Sword Art Online acontece algo bem parecido entre o Kirito e a Asuna e os amigos do Kirito, mas no Sword Art Online aparece os amigos se encontrando no mundo real e logo em seguida todo mundo vai jogar junto. Então, no Sword Art Online passa a mensagem de que dá pra mesclar o mundo real com o mundo virtual. Já o filme, ele tenta passar essa mensagem, mas no fim das contas ele não passa mensagem nenhuma. Mostra daquelas, né? Mostra naqueles clichês genéricos de corre-corre que a gente vê em todo filme, mas é o máximo que a gente vê de interação mesmo. Eles lá fugindo da organização malvadona. E a organização é interessante, porque ela é uma organização paramilitar, tanto no mundo real quanto no jogo. Ela é boa militarmente. Boa no sentido de ter muitos recursos, mas boa entre muitas aspas, porque eles não conseguem pegar um monte de pirralhos numa van. Que pra pensar que, pra que existe aquela poder militar, aquele poder bélico que essa organização tem? Tem uma guerra assim? Os países entram em guerra e precisa? Ou, na verdade, aqueles militares que tem nessa organização é só para pegar as pessoas e escravizar elas. Que é muito interessante nesse filme, que aborda uma das poucas coisas interessantes que tem no filme, que o jogo se torna um mundo real. Tá, é a premissa do filme. As pessoas que também trabalham nesse jogo, ele se torna economia. Quando alguém cria uma dívida, essa empresa vai, quita a dívida da pessoa e meio que obriga a trabalhar para a empresa para quitar a dívida pela própria empresa.
Como é que ela faz isso? Jogando. Eles fazem, tipo, trabalhos manuais dentro do jogo, tipo, plantar bomba. A gente não vê claramente o que eles fazem. O único momento que a gente vê esses escravos deles em ação, a parte que a garota lá tá plantando as bombas, mas eles devem fazer trabalhos manuais dentro do jogo. E eles também têm vários jogadores, aparentemente eles são os melhores, só que é tipo o Stormtrooper, que teoricamente era pra ser bons soldados, mas só servem pra morrer. Então a melhor referência que tem de Star Wars nesse filme é isso, é os Stormtroopers, eles só servem pra morrer. E eles eram pra ser soldados de elite, porque se essa empresa contratou os caras era pra ser os melhores jogadores. Mas enfim, é interessante isso, essa empresa que ela domina tanto o mundo real quanto o mundo virtual. E como é que ela consegue essa dominância dos dois mundos? Ela é a segunda maior empresa, porque a primeira é a empresa do jogo, que controla a economia. Ela tem tipo um monopólio do jogo, tem o jogo, que é a segunda vida, ela tem o monopólio da vida, então ela é muito rica. E essa outra empresa, ela escraviza as pessoas, entre aspas, escraviza, e coloca elas para trabalhar no jogo, então ela gera muito capital. Ela é a segunda empresa mais rica. O objetivo do vilão é justamente se tornar dono dessa empresa, para se tornar o número 1 também. E a super maldade que ele vai fazer é encher o jogo de propaganda. Ele é muito malvadão. E o protagonista, obviamente, tem que pedir o vilão malvadão de encher o jogo de propaganda. Que volta para um assunto que eu deveria ter falado no começo, mas eu não estou seguindo uma ordem cronológica. E é o plot do filme em si. Que o criador do jogo morreu. Porque, aspas, porque aconteceu igual aconteceu no Sword Art Online, né, que o criador transferiu a mente dele pro jogo. O filme não fala isso, mas dá a entender. E ele deixou lá 3 desafios, que é basicamente você investigar a vida do cara e descobrir o que tu tem que fazer nos desafios investigando a vida do cara. E na verdade o jogador número 1 é o jogador número 1, tipo, não é porque ele é muito bom no jogo. Na verdade era pra ser muito bom, mas na prática é porque ele é tipo um fanático pelo criador do jogo, ele sabe tudo sobre a vida do cara, então ele sabe qual é o desafio, como cumprir esses 3 desafios estudando o cara. Então tira aquele negócio de MMO, tipo, vamos pegar, grindar. Grindar é você ficar farmando pra melhorar seu equipamento, melhorar seus itens, pra ir combater os caras e completar o desafio. Não, é tipo, tem isso um pouquinho, mas é muito superficial, tipo, no planeta Doom, que é tipo um PVP loucão, todo mundo se matando. É o mais perto de grind. As pessoas ficam lá naquele mundo que tem um artefato, que é um item raro. É o mais próximo que tem de grind nisso. De resto, ele estudando lá o cara, aí ele descobre o que tem que fazer, ele faz, passa por outro desafio, aí tem a menininha lá, porque tem que ter. Só que a personalidade dele não te passa de que ele é o jogador número 1 também. Ele não é tipo um Kirito. O Kirito é um personagem, o Kirito do Sword Art Online, é um personagem imponente. Apesar de ele ser um pirralho, ele chega no lugar, o pessoal olha, caraca, o Kirito, ele é bom. Se eu bater X1 com ele, eu não vou aguentar na porrada. Já ele é tipo assim, ele se torna celebridade, mas ele vira tipo um youtuber. Trazendo assim pro nosso mundo. Ele chega lá, esse cara ali é aquele cara tal, bora tirar uma foto, né? Tipo, caraca, se eu sair no X1 com esse cara, eu tô fudido. Enfim, se eu tiver que sair no X1 com ele, eu vou perder. Não, é mais que ele é uma celebridade porque ele completou o primeiro desafio e não foi tipo porque ele é um bom jogador, aquele primeiro desafio. É porque ele descobriu como é que tem que passar, que é um jeito meio tipo roubando. Não é roubando porque é o próprio criador que botou lá o jeito certo, mas enfim, ele tem que ir de marcha ré, não é o desafio todo. As partes interessantes do MMO não desenvolve, que é tipo, vamos montar a nossa guilda aqui e vamos fazer as dungeons e melhorar nossos equipamentos. Não tem isso. Apesar que numa parte do filme reúne uma party, que party normalmente é 5 jogadores, um tanque, um healer 3 DPS, mas pode variar de MMO para MMO, mas a base de todo MMO é tanque, healer, DPS.
Mas você não consegue ver quem é o tanque, quem é o healer, qual é o DPS. E na verdade nem tem isso. Só deixaram 5 jogadores mais pela referência mesmo. Talvez no livro isso seja importante, mas no filme não é. E eles montam um time lá de 5, e sendo que 2 simplesmente são jogados lá, não tem um desenvolvimento. Aí esses 2 aparecem no mundo real, mais pra frente no filme. E meio que não desenvolve uma relação, eles viram amigo meio que por virar mesmo. Não tem um desenvolvimento igual tem do protagonista e da outra mulher que finge que é um homem. Eles já são amigos desde o começo e desenvolve naquela, já mostra que eles já são amigos, isso é mais fácil. E basicamente esse filme, ele não mostra coisas tipo que dá pra discutir no filme, tipo Sword Art Online. Ele pega o relacionamento do Kirito e da Asuna e faz um questionamento. Nosso namoro é só no jogo ou é real também? Eu amo você de verdade? Esse filme quis passar que, tipo assim, relacionamento virtual não existe, é real, porque ele namora com garota de verdade, não é nem no jogo. Que, pra quem tá acostumado com a internet da vida, MMOs, Rabu, tem muito disso de namoro virtual e a pessoa fica pensando, caraca, nosso namoro é virtual ou é de verdade? Será que a gente vai se ver um dia? Não tem esse questionamento. Não tem esse lance que, tipo, nossos amigos virtuais, tipo, quem joga, tem muitos amigos virtuais, alguns se tornam até praticamente irmãos, e não desenvolve isso no filme, no caso. Caramba, ele é muito amigo meu, será que a gente é amigo de verdade também? Se a gente se encontrar, a gente vai ser super irmãos igual a gente é no jogo? Ele pega essas premissas que ele podia ter pego e não desenvolve. Outra coisa que podia desenvolver também, que o filme não desenvolve, a dicotomia entre ele como jogador e como pessoa. Aborda isso de forma muito superficial. Não mostra ele no dia a dia, por exemplo, indo para a escola. Talvez nem existe escola nesse mundo, por exemplo, como ele é na escola, como ele é no jogo. A personalidade, uma dicotomia. Não tem, na verdade, o cara que ele é na vida real é o cara que ele é no jogo. Porque na vida real ele é um nerd, mas no jogo ele também é um nerd. Ele não é no jogo tipo um Kirito da vida que é um cara super fodão. Eles podiam colocar isso no filme. O protagonista super lerdão, já no jogo ele se transforma numa versão melhorada dele mesmo. O Kirito não é tanto porque no jogo ele é tão fodão no jogo quanto na vida real, mas no filme seria interessante. Eles não abordam, então tudo que dava pra abordar de interessante, o filme não aborda. Aí chega falando, porque você não pode ficar muito no videogame. Isso não parece coisa de quem joga diria. Parece coisa de tipo, de um tiozão. Caraca, esses caras ficam aí no computador o dia inteiro jogando MMO e não sai pra transar. É basicamente o argumento que o filme joga pra você, tipo, a premissa do filme é essa. Você tem que parar de jogar e sair pra transar. É isso que é a mensagem do filme. Enquanto o filme era pra ser com o público nerd e desenvolver coisas referentes a nerds. Coisas mais nerds que tem. É se tratar de um jogo e as referências que tem. E as referências eu considero isso como pra deixar o filme mais cult, para as pessoas chegar e falar, eu sou nerdzão, sou super nerd. Aí chegar, caramba aí, vê essa referência aí, É basicamente isso. E referências importantes, tipo, tem referências de tudo quanto é jogo, filme. E as coisas mais importantes que deveria ter referência, que é, por exemplo, World of Warcraft, que é o maior MMO do mundo até hoje. A The Elder Scrolls, por exemplo. Não tem. Tem referência ao Overwatch, mas não tem ao WoW. Se tiver, ficou tipo bem despercebido porque eu não vi. Enfim, eu não vi. Pra falar que não tem referência a RPG mesmo, o criador do jogo se veste tipo um mago genérico. Por exemplo, tipo barbudo, aquela capuz. É uma boa referência, tipo, pode dizer que é o Gandalf do Senhor dos Anéis. Dá pra dizer que é os Greybeards, sei lá como é que se pronuncia, do Skyrim. Então, é mais próxima a referência do RPG em si. E antes de finalizar o vídeo, pra mim a melhor parte do filme foi quando o japonesinho, que tem 2 japoneses na equipe que estão lá meio que por cota, sei lá, caraca, vai ter uns otaku vendo esse filme, vamos botar 2 japonesinhos e vamos botar um Ganda. Cara,
esse fanservice do Gundam foi muito bom. Foi a melhor parte do filme. E olha que eu não assisto Gundam, eu assisto outros mechas que são derivados do Gundam, por exemplo, Code Geass. Code Geass é um Gundam, querendo ou não, porque ele é na mesma empresa e tem uma história muito parecida com as dos Gundam, mas por algum motivo se chama Code Geass. Talvez porque a pegada seja diferente, mas basicamente é isso. A parte que eu mais gostei do filme foi a que o Gundam aparece. É basicamente isso que eu tenho pra dizer do filme. Dava pra desenvolver mais, criticar outras partes, elogiar outras, dava, mas o vídeo já tá grande. Então eu vou ficando por aqui e falou!